Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática Pai d'Égua. Hoje eu vou resolver 10 questões de análise combinatória. Então, se vocês gostarem do vídeo, peço para que vocês se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que compartilhem para aquelas pessoas que querem estudar matemática, querem ficar craques, querem se preparar para o Enem de uma maneira mais adequada. Então, vamos lá. Primeira questão diz assim, do Enem 2016, o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. O que é que a gente tem que aprender numa questão de matemática, pessoal? Você lê uma questão até um determinado ponto. Se nesse ponto não teve nenhuma informação matemática, nada relevante, você vai eliminar isso aqui do texto. Por quê? Porque se você tiver dúvida, geralmente você tem o hábito de reler a questão, certo? Então você não vai ler isso aqui novamente. Então é uma maneira de ganhar tempo. Tranquilo? Então vamos lá. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. Isso aqui já é interessante, tá? Eu tenho 10 tenistas. Desses 10, 4 vão ser canhotos e 6 vão ser destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Esse tipo de questão é interessante tu fazer assim, tu sempre calcula o total menos o que não queremos. Quando você pega o total e desconta daquilo que você não quer, você vai obter o que você quer. Por exemplo, vou dar uma situação para ti. Vamos lá. Eu tenho 10 tipos de caneta. Eu não quero escolher 2. Então, descontando as 2 que eu não quero, vão me restar 8. Entendeu? Então, eu teria 8 opções disponíveis. É um exemplo bem simples, mas para te entender meu raciocínio aqui, ok? E outra coisa, toda vez que a questão estiver se referindo a pessoas, a questão é de combinação. E relembrando a fórmula da combinação de NP, isso é N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial, onde esse N é o total de, digamos assim, possíveis escolhas, e esse P são os agrupamentos de quanto em quanto você vai escolher. Então, em relação ao total, olha só, quantas pessoas eu posso escolher inicialmente? São 10 tenistas, certo? E vão jogar de 2 em 2, certo? Então aqui, o meu P vai ser 2, então aqui vai ficar 2 fatorial e aqui ficaria 10 menos 2 fatorial, tá? Isso em relação ao total. Menos o que é que eu não quero. O que é que eu não quero? É escolher 2 jogadores que sejam canhotos. Quantas opções de jogadores canhotos eu tenho? São 4 fatorial. Desses 4 vai jogar 2 em 2, então seria 2 canhotos que não podem, né? E aqui ficaria 4 menos 2 fatorial. Eu vou olhar nas alternativas, ainda não está, digamos assim, aparecendo isso nas alternativas. Mas ao desenvolver, olha só, que vai ficar 10, porque 10 fatorial, tá? 10 fatorial, aqui vai ficar 2 fatorial, 10 menos 2, 8. 8 fatorial. Menos, aqui vai ficar 4 fatorial, aqui 2 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial também. E aí eu vou observar que eu já tenho uma alternativa para marcar, letra A alternativa correta. Tranquilo? Então vamos lá, próxima questão. A segunda questão, ela diz assim, também do Enem 2016. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. Isso aqui é interessante você colocar. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição.
Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Então, olha só, logo de cara, você elimina a letra A, porque se tu tem 26 letras do alfabeto, você vai ter 26 maiúsculas e 26 minúsculas, totalizando 52. Aqui está 26, ó. Então, você já elimina a letra A, você já elimina a letra D. Vamos pensar assim, ó. Você tem algarismo. Opa, vou colocar aqui, algarismo. Você teria letra e letra, certo? Você teria um total de 4 possibilidades. Vamos lá. Em relação aos algarismos, você teria 10 opções. Depois você teria novamente 10 opções, porque de 0 a 9, então dá um total de 10. E a questão não falou que não poderia repetir. Por exemplo, se eu usar o número 1 aqui, eu posso usar o número 1 aqui novamente. Tranquilo? Em relação à letra, você tem 52 opções. Você teria 52 opções, que seria uma letra maiúscula ou minúscula. E aqui você teria novamente 52 opções. Então, multiplicando aqui, ó, daria 10 ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. Aqui também daria 52 ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. Beleza, cuidado para você não marcar a letra B. Renato, por que não a letra B? Porque olha só, aqui a questão diz que as letras e os números podem estar em qualquer posição. Então você pode fazer uma permutação. Assim como poderia ter, ó, algarismo, letra, poderia ter algarismo, letra. Isso é chamada permutação com repetição. A fórmula da permutação com repetição é a seguinte, ó, tu pega a quantidade total de informações, são 4, né? Então aqui ficaria 4 fatorial. E a quantidade de repetições tu coloca aqui embaixo em forma de fatorial. Por exemplo, os algarismos repetem 2 vezes, então aqui ficaria 2 fatorial. As letras repetem 2 vezes, então ficaria 2 fatorial. Isso você vai adicionar aqui. Então ficaria 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes as permutações das letras e dos números, que seria 4 fatorial, 2 fatorial e novamente 2 fatorial. Então a alternativa correta seria a letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão de 2020 do PPL, então é uma questão bem recente. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Novamente, tem um ponto aí, não tem nada de matemática, então ó, você pode eliminar tranquilamente, que isso não vai interferir em absolutamente nada. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidos 5. Foram escolhidos 5. Amor perfeito, calvina, petúnia, margarida e lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizados somente 3 variedades distintas, ou seja, diferentes. Se tu usa amor perfeito, tu não pode usar novamente amor perfeito, tem que usar uma marca diferente, tá? Uma planta diferente no caso. Não importando, isso aqui é muito importante, não importando como elas serão dispostas. Interessante falar uma coisa, que tem muito aluno que tem dificuldade em arranjo e combinação. Deixa eu te falar uma coisa, no arranjo, a ordem, desculpa a letra feia, tá? A ordem importa. Ou seja, quando você modifica a posição, você gera uma nova informação. Você gera uma nova informação. E na combinação, vou fazer um resuminho rápido aqui para vocês. Na combinação, a ordem não
importa. Ou seja, você muda a posição, permanece a mesma informação, ou seja, não gera uma nova informação. Tranquilo? É bom dar essa dica, informação, porque às vezes o aluno ele se confunde e usa a fórmula errada. Como a questão diz que não importando a ordem, não importa a ordem aí, então tu já sabe que essa questão é uma questão de combinação, porque a ordem não importa. Tranquilo? O funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis, então ó, isso é uma combinação. O total de opções são 5. Bora lembrar a fórmula de novo da combinação. Ó. Combinação de NP fatorial. NP vai ser N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Onde o N representa o total de possibilidades. Eu tenho 5, então vai ficar 5 fatorial. Eu vou agrupar de 3 em 3, então aqui vai ficar 3 fatorial e aqui vai ficar 5 menos 3 fatorial. Observando as alternativas, aqui é correta, seria a letra E. Ó, 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Aí no caso só foi modificado a ordem. Mas pode, né? Pode, aí não vai interferir em absolutamente nada. Então, novamente, eu quero dar essa dica, essa reforçada para você saber diferenciar quando é arranjo ou quando é combinação. Tem muito aluno que erra uma questão desse tipo aí por não saber diferenciar. Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. O governador, Enem, PPL do ano de 2020. O governador de um estado propõe ampliação de investimentos em segurança no transporte realizado por meio de trens. Novamente, você está lendo essa questão, ela não tem nada de matemática. Então, olha o que tu pode fazer. Retira isso do texto. Isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Tira isso do texto. Tranquilo? O estudo para um projeto de lei prevê que se tenha a presença de 3 agentes mulheres, que é uma informação que eu levo em consideração, distribuídas em 6 vagões de uma composição, de forma que 2 dessas agentes não estejam em vagões adjacentes. O aluno pode pensar, Renato, o que é adjacente? Adjacente significa ao lado. Uma não pode estar ao lado da outra, garantindo assim maior segurança aos usuários. A expressão que representa a quantidade de maneiras distintas de 3 agentes serem distribuídas nos vagões é... Bom, então vamos pensar aqui, Vamos imaginar, são 6 vagões, certo? Vou fazer 6 espaços aqui. Eu vou representar esses agentes assim, de A1, A2 e A3. Então aqui, se aqui fica a agente número 1, aqui não pode ficar a agente número 2 porque estaria ao lado dela. Ela pode ficar bem aqui, a agente 2. Assim como poderia a agente 3 aqui, não pode ficar ao lado da agente 2. Então já dá um espaço, agente 3. Mas não seria apenas essa possibilidade, Vamos pensar assim, vamos ver todas as possibilidades possíveis, certo? Aqui poderia ficar a agente 1, a agente 2 já poderia ficar bem aqui, novamente. Só que a agente 3 poderia ficar aqui no cantinho, Elas não estariam ao lado uma da outra. Não necessariamente teria que ser um espaço apenas, né? Um vagão sem nenhuma delas. Pode ficar 2 aqui. O importante é que uma não esteja ao lado da outra. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu poderia muito bem ter a agente 1 aqui, aí já dá um espaço, a agente 2 aqui e bem aqui a agente 3. Teria mais uma outra possibilidade? Teria. Seria essa bem aqui,
aqui poderia ficar a agente número 1, bem aqui a agente número 2 e bem aqui a agente número 3. Então aqui você teria um total de 4 possibilidades. Mas Renato, não está aparecendo 4 aqui. Percebam que, uma dica, se você trabalha com pessoas, você está trabalhando com posicionamento, você pode trabalhar uma questão de combinação, tá? Porque quando você trabalha com pessoas, a ordem que você só mudar a posição das pessoas não vai gerar um resultado diferente, tá? Então no caso aqui, já elimina a letra D porque está falando que é arranjo, já elimina a letra A porque está falando que é arranjo, tranquilo? Bom, mas aí o resultado tem que dar 4. Qual dessas eu poderia utilizar? Ó, eu poderia utilizar essa bem aqui, a combinação de 4 para 3, porque olha só, que ficaria 4 fatorial, 3 fatorial e 4 menos 3 fatorial. Desenvolvendo ficaria 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial. Então aqui ficaria 4 vezes 3 fatorial. O 1 tu meio que ignora. Como tem um 3 fatorial que você corta, ó, daria apenas o 4. Então já elimina a letra B. E outra coisa, nesse tipo de questões, você nunca trabalha com a adição. Já elimina então. Você já tem a alternativa correta, que seria a letra C. Mas Renato, peraí, e esse 3 fatorial? Por quê? Bom, porque assim como eu poderia começar com A1, depois A2 e depois A3, eu poderia muito bem inverter. Eu poderia utilizar o A2 aqui, eu poderia usar o A1 aqui, eu poderia usar o A3, então eu poderia permutar. Como são 3 mulheres, isso seria uma permutação simples, seria 3 fatorial, tá? Então por isso que aqui, ó, você vai utilizar, além da combinação, a permutação, porque você poderia trocar. Não necessariamente vai ser esse A1 aqui, poderia ser qualquer uma das outras duas. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Eduardo, do Enem 2020, Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras. Vou anotar isso aqui, ó. Formação matemática. As 7 letras que compõem seu nome, antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma, aí ele coloca aqui, né? @site.com.br. E será de tal modo que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então, deixa eu te falar uma coisa, tá aqui. Eduardo. Toda vez que a questão der uma condição para a letra ficar junta e na mesma ordem, isso aqui passa a se tornar apenas uma letra, tá? Isso vai passar a ser apenas uma letra. Então o nome dele tinha 7 letras, agora vai ter 5. Agora vai ter 5. Então é como se eu fizesse aqui, ó, 5 espaços e não mais 7, tá? Mas deixa eu terminar de ler a questão. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado, ou seja, só não pode utilizar o Eduardo, mas ele pode utilizar outros alterando a posição aí das letras, ok? Quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Então aqui, ó, você tem 5 possibilidades no início, tá? Você pode usar o Edu, pode usar o A, o R, o D e o O. Aqui você tem 4 possibilidades, porque se você usa uma letra bem aqui, ó, eu posso usar o Edu, eu posso usar o A, o R, o D e o O. Vamos supor que eu escolho a letra D. Para cá tu vai ter 4 possibilidades. Você teria o Edu, o A, o R e o O. Ah, escolhi a letra O, beleza. Aqui eu vou ter 3 possibilidades. Seria o Edu, o A e o O. Vamos lá, vou escolher o Edu. Aqui eu teria 2 possibilidades, que seria o A e o O.
teria duas possibilidades, vou escolher aqui o A, e aqui eu teria uma possibilidade, que seria o O. Multiplicando isso, você teria um total de 120 possibilidades. 120 possibilidades. Beleza, olha a letra E olhando aqui para mim, né? Só que eu quero informações novas, senhas novas, e essa senha já existe. Então tu vai pegar o 120 menos 1, que é o nome Eduardo. Esse eu não posso utilizar. Então você vai ter um total de 119 maneiras diferentes. Letra D. Pegadinha nessa questão. Olha só, galera. Próxima, Enem 2020. Observa que esse assunto é muito, mas muito cobrado. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. Novamente, isso aqui eu vou tirar. Não vai me ajudar muito. Então, ó, pode tirar, não tem problema nenhum. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos. Ou seja, ele quer sair do ponto A ao ponto B sem passar pelo ponto C. Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Então vamos lá. É o seguinte. Bora ver uma possibilidade, ó. Eu poderia andar, deixa eu trocar aqui por uma outra cor. Eu poderia andar, ó, cima, 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 direita, 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 direita. Teria 7 no total, certo? Eu teria 7 no total, aonde eu teria 3 para cima e 4 para a direita. 3 para cima, 4 para a direita. Tranquilo? Vou fazer de uma outra cor aqui. Ó, eu poderia ir assim também, ó. Percebam que eu também vou andar 7 casas, sendo 4 para a direita e 3 para cima. Beleza, então eu posso fazer aqui, isso seria uma permutação com repetição. A fórmula ficaria assim, então, 7 fatorial, que é o total de combinações, e aqui embaixo tu coloca as permutações, 4 fatorial e 3 fatorial. Aqui ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Então aqui tem um 4, ó, corta. O 3 fatorial tu desenvolve, que é 3 vezes 2 vezes 1. Percebam que 3 vezes 2 é 6, vezes 1 vai dar 6 também. Corta com esse 6 daqui de cima. Então vai ficar 7 vezes 5, 35. Aí o cara vem aqui, ó, e marca a letra D. Errou, porque esse 35 é o total. Então seriam todas as possibilidades, inclusive passando pelo ponto C. Então agora eu vou calcular, aquilo que não me serve. Olha só, eu vou calcular aquilo que não me serve. Então vamos lá. Beleza. Bora fazer só uma possibilidade, ó. Só uma possibilidade. Eu poderia fazer esse trajeto bem aqui, ó. Vou passar aqui por cima. Direita, direita, cima, cima. Percebam que do A até o C eu teria aqui, ó, 4 casas, sendo 2 para a direita e 2 para cima. Ah, mas eu quero fazer outro trajeto. Poderia ser? Poderia, ó. Cima, cima, direita,
direita. Então tu também teria 4 caminhos, né? 4 casinhas, sendo 2 para cima e 2 para a direita. Então, ó, 4 no total, 2 para cima, 2 para a direita. Vou calcular isso daí. Então, de A, vou colocar aqui, ó, de A a C seria 4 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Beleza, então aqui ficaria 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Corta com esse 2 fatorial bem aqui, ó, cortou. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Pensa comigo, 2 vezes 1 é 2. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2 daria 6. Então já tenho esse 6 aqui, é um resultado que não pode acontecer. Beleza. Só que além disso, eu não posso ir do C para o B. Já que eu não posso ir de A a C, eu não posso também sair do C para o B. Do C para o B, ó, você teria direita, direita, cima. Ou então, cima, direita, direita. Então, de qualquer maneira, você teria 3 percursos, 3 caminhos, sendo que você teria 1 para cima e você teria 2 para a direita. Beleza? Então também seria uma permutação com repetição. Vou colocar aqui, ó, de C a B. Então ficaria 3 fatorial, aqui 2 fatorial e 1 fatorial. Desenvolvendo aqui em cima ficaria 3 vezes 2 fatorial. Corta com o 2 fatorial aqui e o 1 fatorial meio que tu ignora e não vai influenciar, vai dar 3. Então, ó, você teria esses dois aqui que não servem, tá? Eles não servem como resposta, de A a C e de C a B. Nesse caso, você teria que multiplicar 6 vezes 3 daria 18. Esses 18 percursos aqui, eles não servem. Então seria o mesmo raciocínio da primeira questão. Você pega o total menos o que não serve, ou seja, total 35 menos o que não serve 18. Subtraindo, você teria um total de 17 possibilidades, que essas aqui servem. Então a alternativa correta seria a letra C. Tranquilo? Vamos para a próxima. Nos livros de Harry Potter, o anagrama do nome do personagem Tom Marvolo, Ryder, gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes apareçam sempre intercalados, ou seja, uma após a outra, e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Bom, você tem que ver quantas letras você tem aqui no total. No caso, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuidado para te não marcar a letra A, 9 fatorial. Porque as letras, as vogais têm que estar intercaladas. Vou logo eliminar a letra A, letra D por causa desse 9 fatorial bem aqui. Vou fazer 9 espaços, sim. Como eu observo que eu tenho mais consoantes do que vogais, eu vou começar pelas consoantes. Inicialmente você tem 5 possibilidades, porque você tem 5 consoantes aí, tranquilo? Isso aqui seria em relação às consoantes. Depois você teria 4 possibilidades, que seriam as vogais. Depois você teria 4 possibilidades, que seriam 4 consoantes. Depois você teria 3 possibilidades como vogais. Aí você ia alterando, ó, 3 como consoantes, 2 como vogais, 2 como consoantes, 1 como vogal e 1 como consoante. Observa a consoante: 5, 4, 3, 2, 1. Isso seria a mesma coisa que 5 fatorial. Como aqui é uma multiplicação, então bora lá, vezes
Olha as vogais, 4, 3, 2, 1 seria a mesma coisa que 4 fatorial, só que tem um detalhe, é uma permutação, só que a letra T repete 2 vezes, é uma permutação com repetição, então você coloca o 2 bem aqui, 2 fatorial, tá? Então, só que 2 fatorial é a mesma coisa que 2, a alternativa correta, então, seria a letra E, tranquilo? Vamos para a próxima. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Isso aí, então, tipo, é uma informação que não vai ajudar a gente em absolutamente nada. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessa chave corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que pode aparecer no aparelho é determinada por... acho que faltou colocar aqui. Esse aparelho possui até 4 chaves. Então você vai fazer 4 espaços. No início, quantas possibilidades você tem aqui? Você tem 2, porque você pode escolher o número 0 ou o número 1. E a questão diz que se tu escolheu 1, tu não pode escolher ele novamente aqui em seguida. Pode, a questão não falou, então pode. Então aqui tu tem de novo 2 possibilidades, que seria o 0 ou o número 1. Aqui você teria 2 possibilidades, que seria o 0 ou o número 1. E aqui você teria 2 possibilidades, que seria o 0 ou o número 1. Multiplicando isso aqui, daria um total de 16 possibilidades. Questão bem simples, ó. Letra D, Enem 2019. Então assim, questão bem acessível. Bom, deixa eu ver aqui. A questão do ano de 2017, né? Enem 2017, PPL. Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. Tá, mas aqui não tem nada de relevante para a sua questão. Então você vai, elimina isso aqui, que isso não vai te ajudar em absolutamente nada. As placas que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos foram acrescidas de uma letra, passando a ser formada por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros caracteres devem ser letras dentre as 26 do alfabeto. Então aqui diz a quantidade de letras do alfabeto. Os 4 últimos devem ser algarismos de 0 a 9, tranquilo? Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente, quase que não sai, pessoal, desculpa aí, a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Isso aqui é interessante. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a... Então vamos lá, são 7 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já que são 7 placas. No começo você vai ter letras, então no início você tem 26 possibilidades, já que o nosso alfabeto tem 26 letras. Depois você vai ter 26 possibilidades, depois 26 possibilidades, porque a questão não disse em nenhum momento que você não pode usar uma letra repetida. Em relação aos algarismos, você tem 10 possibilidades aqui, depois 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. A questão também não disse que o algarismo não poderia repetir. Aqui, ó, multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Vezes, aqui é a mesma ideia, repete a base e soma os expoentes. Só que em relação aos algarismos, tu tem que descontar uma possibilidade que não pode acontecer. Qual é essa, Renato? 0, 0, 0 e 0. Então aí, olhando as alternativas, aqui está coerente, é a letra C. Cuidado com essa pegadinha, ok? Acho que a gente tem só mais essa. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame.
Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Isso aqui, ó, não tem nada de relevante. Então tu pode tirar do texto, beleza? Não vai influenciar em nada. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então você observa o quadro aí, ó. Se você tem 2 jogadores, você tem uma partida. Se você tem 3 jogadores, 3 partidas, assim por diante. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Era só você pensar assim: numa partida você joga de 2 em 2, certo? Então, se você está trabalhando com pessoas, se joga a pessoa A contra o B e joga o B contra a A, são as mesmas pessoas, não vai influenciar em absolutamente nada. Então isso é uma combinação. Então vou fazer aqui, ó, a combinação de 8 para 2 daria 8 fatorial, 2 fatorial e 8 menos 2 fatorial. Aqui ficaria 8 fatorial, 2 fatorial, 8 menos 2, 6 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, para aqui, porque tem esse 6 aqui embaixo, corta. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, mesma coisa que 2. Olha, o 8 dá para dividir por 2, corta, que vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar 28, letra E. Galera, espero que tenha ajudado vocês. Novamente, se vocês gostaram, dê um like. Se não é inscrito no canal, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, que dê uma força, compartilhe para os seus amigos, para que o canal possa crescer cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!